Existe um momento no treinamento que confunde, frustra e faz muita gente abandonar o processo justamente quando ele está funcionando. É o período de base. E dentro dele existe uma sensação quase inevitável para quem vinha de um pico de performance. A sensação de estar perdendo condição física. Menos velocidade média, menos resposta imediata, menos agressividade no ritmo. Para quem não entende o processo, isso parece retrocesso. Para quem entende, isso é exatamente o que constrói o próximo salto de nível. Perder condição no período de base não é falha de treinamento, é consequência direta de uma decisão correta. O corpo não sustenta pico de performance o ano inteiro. Quem tenta sustentar, quebra, fisicamente, mentalmente ou hormonalmente. O pico exige custo alto. Ele drena reservas, estressa o sistema nervoso, consome adaptações que levaram meses para serem construídas. Continuar forçando depois disso não gera mais ganho, gera desgaste. Quando o atleta sai de um pico e entra no período de base, o primeiro ajuste é reduzir intensidade. E reduzir intensidade significa abrir mão de estímulos que davam sensação de forma. Aquele punch, aquela facilidade em sustentar ritmo alto, aquela sensação de motor cheio, tudo isso diminui. Não porque você ficou pior, mas porque você parou de estimular exatamente o sistema que estava no auge. Isso é intencional. O período de base não existe para manter forma, ele existe para reconstruir a base que sustenta a forma futura. É como desmontar um prédio andar por andar para reforçar a fundação. De fora, parece que está destruindo. Na prática, está preparando algo maior. Do ponto de vista fisiológico, o que acontece nesse período é uma mudança de prioridade. O corpo sai de um estado altamente especializado em intensidade e entra em um estado de reorganização metabólica. A capacidade aeróbia básica volta a ser o foco. A eficiência mitocondrial é reconstruída. O sistema cardiovascular se adapta a volumes maiores com menos estresse. Isso exige menos intensidade e mais constância. Quando você reduz intensidade, você também reduz a ativação constante do sistema nervoso simpático. Isso derruba um pouco a sensação de prontidão, mas permite recuperação profunda. Hormônios se reorganizam, inflamação crônica diminui, sensibilidade à carga volta a subir. O corpo sai do modo sobrevivência e entra novamente no modo adaptação. O problema é que o cérebro não gosta disso. O cérebro associa a performance com sensação imediata. Ele quer se sentir forte todo dia, e no período de base isso não acontece. O atleta sente que perdeu algo, mas o que ele perdeu foi apenas a expressão aguda da forma, não a capacidade de evoluir. Outro ponto importante é que no período de base o corpo passa a usar energia de forma diferente, menos dependência de glicogênio, mais eficiência no uso de gordura. Isso melhora a resistência futura, mas reduz aquela sensação explosiva inicial. É comum sentir que demora mais para aquecer, que a perna não responde tão rápido. Isso não é fraqueza, é adaptação metabólica em andamento. Também existe uma mudança clara na percepção de esforço. Ritmos que antes pareciam fáceis, agora parecem mais exigentes. Não porque você regrediu, mas porque o sistema neural não está mais sendo estimulado diariamente para alta intensidade. Isso volta depois, mas só volta mais alto se você respeitar essa fase. Atletas que não aceitam essa sensação tentam compensar, colocam intensidade demais no período de base, querem se sentir fortes o tempo todo. O resultado é clássico, não constroem base, não recuperam totalmente do pico anterior e entram na próxima fase já desgastados. A forma até aparece rápido, mas desaparece mais rápido ainda. O período de base exige maturidade esportiva, exige aceitar que desempenho não é linha reta, que para subir mais alto, às vezes é preciso descer um pouco. Quem entende isso treina com calma, quem não entende vive refém da própria ansiedade. Outro aspecto pouco falado é o mental. O pico de performance gera euforia, o período de base gera silêncio, menos aplauso, menos comparação, menos validação externa. Isso incomoda, mas é nesse silêncio que o atleta se reconstrói. Ele aprende a treinar sem precisar provar nada. Aprende a confiar no processo, não na sensação do dia. Essa fase também é onde muitos ajustes técnicos e físicos acontecem. Postura, cadência, economia de movimento, força geral. Coisas que não aparecem imediatamente no ritmo médio, mas que fazem diferença enorme meses depois.
O atleta que aceita rodar mais devagar agora anda muito mais rápido depois. Existe ainda o efeito cumulativo. O período de base não mostra resultado em 1 ou 2 semanas. Ele mostra resultado quando você começa a reintroduzir intensidade. De repente, aquilo que antes cansava passa a ser sustentável. Aquilo que quebrava agora é controlável. A forma volta, mas volta mais sólida. Quem pula ou sabota o período de base costuma viver um ciclo frustrante. Forma rápida, queda rápida, ano após ano no mesmo nível. Quem respeita o processo vê algo diferente, menos picos espetaculares, mas muito mais consistência. E no ciclismo do mundo real, perder um pouco de condição no período de base não é sinal de fracasso, é sinal de que você está fazendo algo que a maioria não tem paciência para fazer. E quem tem paciência para construir base, quase sempre colhe algo que os apressados nunca alcançam. Existe ainda um ponto decisivo que quase nunca é dito de forma clara sobre perder condição no período de base. O que você perde nessa fase não é capacidade física real. O que você perde é expressão competitiva. E confundir essas duas coisas é o erro que destrói ciclos inteiros de treinamento. Capacidade física é o que sustenta a evolução. Expressão competitiva é apenas a forma como essa capacidade aparece em determinado momento. No pico, a expressão está maximizada. Na base, ela é propositalmente reduzida. A capacidade, no entanto, está sendo reconstruída em um nível mais profundo. Quem entende isso para de medir base com métrica de pico. Outro erro comum é avaliar a base pelo ritmo médio ou pela sensação de velocidade. Esses indicadores são os primeiros a cair quando a intensidade é retirada. Mas outros indicadores, mais silenciosos, começam a subir. Capacidade de sustentar volume, recuperação entre sessões, estabilidade da frequência cardíaca, qualidade do sono, controle respiratório. Esses são os sinais reais de que a base está funcionando. Existe também uma adaptação estrutural que só acontece quando a intensidade baixa. Tendões, articulações, fáscia e sistema muscular profundo precisam de carga repetida e controlada para se fortalecer. Intensidade constante impede essa adaptação. O período de base é onde o corpo se torna mais resistente ao treino futuro. Ignorar isso é pagar com lesão mais à frente. Outro ponto importante é o reset neuromuscular. Após um pico, o sistema nervoso central está cansado. Manter intensidade alta prolonga esse cansaço. A base permite reduzir ruído neural, melhorar coordenação e restaurar a capacidade de gerar força quando necessário. Sem esse reset, a potência até aparece, mas não sustenta. Também é nesse período que o atleta reaprende a sentir o corpo. Sem a adrenalina da intensidade constante, você volta a perceber detalhes: respiração, postura, tensão desnecessária, desequilíbrios musculares. Esses ajustes finos não são possíveis quando todo o treino é luta. Outro aspecto pouco falado é o impacto no metabolismo. Após um pico, o corpo está altamente dependente de glicogênio. A base força uma readaptação ao uso de gordura como combustível principal em intensidades mais baixas. Isso melhora a eficiência energética e preserva reservas para quando a intensidade voltar. Essa adaptação não acontece se você insiste em treinar forte o tempo todo. Existe ainda a questão da progressão futura. Um atleta que respeita a base consegue inserir intensidade com muito mais resposta. Pouco estímulo gera grande efeito. Já quem não fez base precisa de estímulos cada vez mais agressivos para sentir algo. Isso acelera desgaste e encurta a temporada. Outro ponto crucial é a maturidade emocional. O período de base ensina paciência, ensina a treinar sem aplauso, sem comparação e sem validação externa. Isso fortalece o atleta mentalmente para fases mais duras. Quem não suporta a base geralmente também não suporta períodos longos de construção. E aqui entra a verdade final que amarra tudo. O período de base não serve para te deixar confortável, serve para te deixar preparado. Preparado fisicamente, estruturalmente, metabolicamente e mentalmente para o que vem depois.
Se você sai de um pico e entra na base sentindo que perdeu algo, ótimo! Isso significa que você saiu do modo exibição e entrou no modo construção. O erro não é sentir isso, o erro é tentar fugir dessa sensação. No ciclismo do mundo real, quem aceita parecer mais fraco por algumas semanas quase sempre volta muito mais forte depois. Quem se recusa a tirar o pé fica preso em um ciclo curto de forma frágil. Base não é castigo, base é investimento, e todo investimento inteligente exige paciência antes do retorno.